a gente pode não enxergar mais os entulhos na frente de alguns lugares, em muitos ainda se enxerga, mas ainda enxerga-se lojas fechadas porque não conseguiram ter acesso, né? Estabelecimentos não tiveram acesso a financiamentos. Os critérios do governo vieram muito equivocados. Eles exigem garantias e exigem balanço saudável de uma empresa que precisa comprovar que foi atingida pela mancha de alagamento. Mas, ora, se ela foi atingida pela devastação das águas, ela perdeu as garantias e perdeu um balanço saudável. Mas, claro. É incoerente, Pelo né? Pelo amor de Deus. Nós tivemos um caso que para mim foi muito marcante. Desculpa, presidente, quais bancos a gente está falando? Não, isso não se refere aos bancos, porque o banco, por natureza, ele tem a obrigação de emprestar para quem recebe de volta. Claro. Mas todas as entidades, inclusive as centrais sindicais, nós passamos 3 dias negociando com a CUT, com a Força Sindical, nós apresentamos as mesmas propostas, pedimos crédito facilitado com fundo garantidor. E o governo está nos oferecendo financiamento com exigência de garantias e de um balanço saudável somente para as empresas afetadas diretamente. As que são afetadas indiretamente, por exemplo, pela ausência do Salgado Filho, não são nem contempladas, né? Então, os critérios e o diálogo foi muito frágil, eu diria. Um diálogo, eu acho que pressupõe, não pode ser uma soma de monólogos, né? Ele tem que ter uma interação. Eu apresento a minha proposta, o sujeito diz, olha, eu concordo, eu discordo, modifica aqui e nasce uma proposta construída de forma conjunta. Isso, lastimavelmente, não aconteceu. Nós apresentamos as propostas, o governo disse, vamos pensar, tomaremos providências. E as providências vêm completamente desconectadas daquilo que a gente pediu, com critérios completamente equivocados no nosso entender e agora pela realidade exposta. A gente enxerga um pequeno agricultor como o Lourenço, que era sólido, que era próspero, que começou há 100 anos atrás, a família dele, com 4 hectares, hoje tem 29 hectares, um agricultor familiar, que em setembro subiu para o telhado do 2º andar da casa dele, com os pais idosos, com os 2 filhos pequenos, com a esposa, viu perder tudo que ele construiu. Ele tinha suinocultura, tinha criação de gado, tinha lavouras, perdeu tudo. Morreu o vizinho da casa do lado, as casas caíram, ele viu amigo dele, perdeu os bens, perdeu as memórias, a história. E era um produtor sólido, próspero, que não precisava de crédito, que ofereciam crédito para ele. E hoje ele vai nos bancos e os bancos dizem para ele, não, agora preciso de garantias, estão enxergando a situação na realidade. Pedem coisa, tipo como se a gente fosse alugar e pedem, tem que ter fiador, tem que ter isso, tem que ter 3 anos. Tem que ter hipoteca, tem que ter a garantia real, né? Mas a hipoteca do quê? De uma área que foi inundada? Então ele tem a capacidade produtiva, porque há 100 anos ele garante ele e milhares de outros Lourenços, né, garantem a sustentabilidade alimentar do Brasil, segurança alimentar do Brasil. Eles sabem fazer, ele foi próspero, foi atingido por uma tragédia que em 100 anos nunca a água tinha chegado nem perto da sede, nem perto dos galpões. Se a gente olha a imagem, eu mostrei no Tá Na Mesa, é uma estrutura que ele tinha grande e não tem um muro de pé. Mas é tão óbvio pra gente que isso poderia ser resolvido rapidinho, numa tarde, né? Sim, com boa vontade. Se aquelas propostas da CUT, da Força Sindical, das federações empresariais tivessem sido acolhidas, teria sido resolvido. Mas quando o governo te traz uma proposta, não, eu vou ajudar vocês, eu vou dar 2 parcelas a mais de seguro-desemprego para quem perdeu o emprego antes de maio, antes da tragédia, mas eu não vou dar para quem perdeu a partir da tragédia. É de uma incoerência tal, isso está na própria Zero Hora, saiu, vocês colocaram isso, o Ministério do Trabalho recomendando para os trabalhadores que receberam o auxílio dos 2 salários mínimos, olha, as empresas tentaram romper, se deram conta que não tinham condições de manter os trabalhadores por 4 meses, que não voltaram a faturar, então vocês têm que devolver os 2 salários, segura, guarda. O Paulo Germano, PG, deu, na nossa linguagem, deu um pau nos governos aqui e separou direitinho, município, estado e Brasília. E o governo federal pediu espaço, né? E o governo federal falou assim, foram disponibilizados tantos milhões para empresas, né? Eles foram disponibilizados, né? Entre aspas, eles foram. Só que tem uma tranca que o governo sabe. Sim, mas se da tranca que não é resolvida. Eu não tenho acesso. E não está disponibilizado. Exatamente. Eu lembro do texto de defesa. Contrassenso, isso é. Né? Ele não chega. Tem uma burocracia que não chega, então não está disponibilizado. A minha dúvida central é o seguinte: vocês têm trânsito junto ao governo, conseguem falar com o governo e dizer, olha só, tá errado isso aqui, ninguém está conseguindo ter acesso a esse dinheiro que vocês dizem que é para nós. Como é que a gente faz? Vocês dizem isso e eles respondem, dizem que vão resolver e não resolvem? Isso que eu queria entender. Quero a comunicação com Pois o governo. Simone, fiquem à vontade. Por favor.
Eu acho que é interessante porque dentro de tudo isso o governo, né, ele se dá conta, ele tem a real noção disso, só que tem muitos entraves e questões burocráticas, né? A gente está falando aqui, o presidente Rodrigo coloca sobre um pequeno agricultor, o Írio trata muito sobre a questão do comércio, mas a gente está falando de grandes empresas também que foram afetadas e que delas dependem milhares de empregos. E são empresas que vão direto no BNDES. E no BNDES as pessoas são muito solícitas, então o funcionário vai, ele atende, ele encaminha, eles preenchem todos aqueles requisitos e chega na hora, né, lá no final, na última linha, quem tem que assinar, não, é porque agora eu tenho que conversar com o ministro, não, é porque o presidente da República precisa autorizar, nós não estamos dispondo de tanto recurso, vocês precisam nos apresentar mais garantias. Eles respondem. Então, exatamente. Mas aí fica, como eu digo, a fase do gerúndio, né? É sempre indo, estamos providenciando, estamos fazendo... Então aquela última assinatura que falta, que é uma questão eminentemente política, ela não está acontecendo. Mas tu consegue dar exemplo, Írio também, né? Que nem o presidente falou ali, né, do Lourenço. Vocês conseguem dar exemplos de casos? Pode dar nome ou não, enfim. Kelly, a gente tem... eu tenho tratado muito, né, como Conselho da Mulher, com as mulheres que foram impactadas, né? A gente ouvia muito o PG, especialmente falando sobre a comparação da enchente de 41. E a gente tem uma situação com relação às mulheres que é muito diferente. O papel das mulheres em 41 era ser suporte dos homens que iam, né, trabalhar e trazer o sustento para casa. Hoje, nós somos mais da metade chefes de famílias. Então, essas mulheres muito impactadas. Mulheres que são empreendedoras e que não estão tendo, como todos, né, acesso e a possibilidade de reconstruir os seus negócios. Mulheres trabalhadoras, né, que dependem, então, do salário que recebem e de empresas que não estão e que não voltaram a funcionar. E situações reais, então, da falta de rede de apoio, porque nesse contexto todo, a gente não teve creche, a gente não teve escola, e as mães, que muitas vezes são a rede de apoio, a tia, a vizinha, também foram impactadas, estão sem casas. Então, assim, as histórias são as mais diversas, desde... E a gente nunca está tratando sobre aqueles que dependem de auxílios de bolsa, né? Então, a gente está sempre falando sobre trabalhadores e empreendedores que têm a sua dignidade através do trabalho e da renda. Aí que não dependem do governo. Sim, não são, digamos assim, o grupo que é beneficiado com esses programas sociais. Esses estão contemplados. O assistencialismo que já está, né, esses estão contemplados. Esses são trabalhadores que, justamente por trabalharem, não têm acesso aos benefícios, só que precisaria de um olhar bem atento, bem específico, porque a renda deles está vinculada diretamente ao emprego, comprometida, né? E aí a gente pega, por exemplo, e a gente criou um projeto Bússola, né? Que era um contato direto para que a gente pudesse ser suporte para muitas mulheres, e a gente criou uma rede em todo o Brasil, então, de suporte. Mas uma dona, né, de uma clínica de fisioterapia que está passando por uma situação, uma doença, né, e está fazendo tratamento aqui em Porto Alegre, tem 2 filhos, e a casa dela foi atingida, a empresa dela foi atingida, ela não tem renda, ela não tem casa, a mãe dela foi atingida também, né, como rede, e chegou no momento que ela disse assim, eu não tenho como alimentar os meus filhos, eu não tenho como dar o suporte para eles. O pai dele mora em Santa Catarina e veio buscar os filhos. E ela disse assim, eu estou entregando os meus filhos porque é lá que eles vão ter condição de seguir a vida. E eu estou aqui tentando, eu não posso sair de Porto Alegre porque eu dependo da questão de saúde. Eu não tenho casa, eu não tenho renda para recomeçar a minha clínica de fisioterapia. Ela não consegue financiamento também. Eu queria que vocês me ajudassem a entender com a cabeça do governo, se é que é possível, porque vocês conhecem, têm experiência com isso, enfim. O que passa na cabeça de um burocrata para pedir garantias ou hipotecas para uma pessoa que está submersa em lama? Acabou a vida da pessoa, eu não tenho nada. E aí o cara diz, não, eu preciso de uma garantia. Mas que garantia? Mas eu tô aqui justamente porque eu não tenho garantia. Me expliquem isso. Eu tô querendo realmente entender, assim, como é que é possível um burocrata pensar desse jeito, Írio? Eu acho que o que é mais, para te responder isso, né, o que eu acho que é mais grave e que a gente precisa realmente tentar te livrar a gente não pode colocar mais gente nos programas sociais, né? Esse que precisa do assistencialismo, né? Eu até estava comentando aqui com o Rodrigo e a Simone antes de Fora do Ar, dizendo que eu, há 20 dias atrás, fiz toda a Avenida Farrapos, do começo ao fim da Avenida Farrapos, olhando para cada um dos estabelecimentos que tinham ali.
E a conclusão que eu cheguei, eu não tenho o número, não contei cada um, é que bem mais de 50%, e até falo aí para os ouvintes que podem ali passar, né? Mais de 50% da Avenida Farrapos estava com os negócios ainda fechados. Eu passei por ali ontem, é exatamente isso. Então, a gente olha e diz o seguinte, puxa vida, são negócios, não? Por trás desses negócios tem famílias. E se o remédio não chegar, e aí que eu entro, tá, PG? Eu digo que a agilidade nesse tema ela é vital. Claro. Porque eu comparo muito a empresa com um paciente, né? Se o paciente recebe o remédio quando ele já não tem mais chance de sobreviver, o remédio vira inócuo, né? Então, a agilidade nisso é vital. Aquelas pessoas que estão ali, que são seres humanos, que são famílias, elas vão cair nos programas de assistencialismo do governo, porque ela não tem como fazer essa retomada. E aí tudo, PG, tá muito linkado à burocracia realmente, porque vem um anúncio de financiamentos, só que quando as empresas chegam lá para tomar esse financiamento, para aquelas que são super saudáveis, às vezes até acontece. Então, os poucos recursos que chegaram acabam muitas vezes consegue chegando... o dinheiro que tem mais dinheiro. Basicamente, eu diria assim, é quase como oferecer guarda-chuva em dia de sol, né? Não, claro. É que nem, por exemplo, teve um problema numa loja, vou dando um exemplo aqui da Renner. Aí a Renner vai pedir financiamento. Claro que a Renner vai conseguir financiamento. Lógico, tem garantias, tem... Mas aquelas empresas que mais precisam, né? Desculpa, aquelas que realmente precisam, são as que efetivamente não estão conseguindo acessar as linhas de financiamento. O senhor falou o comércio ali da Farrapos, é só passar por ali, né? Isso. Comércios pequenos e que não conseguem abrir, que o ponto vai botar a venda, e como tu disseste, se não tem renda, talvez entre num programa assistencial. Em que ponto está agora a conversa com os burocratas? Então, qual é a última vírgula? Então, até na segunda-feira à noite, nós já estivemos, entre várias entidades, estivemos no mês passado em Brasília, fomos recebidos pelo presidente do Congresso e pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, levamos para ele todas as nossas reivindicações, e teve até uma passagem que eu conto aqui, quase uma curiosidade, né, que me chocou na hora onde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele nos colocou: que bom que vocês estão aqui, porque tem tanta propaganda de que as coisas, que foi tantos recursos, que a situação está resolvida, que nós estamos vivendo aqui uma vida normal. Estou dizendo as palavras dele, tá? Estamos vivendo aqui uma vida normal, na nossa visão está tudo resolvido. E daí eu sinceramente eu fiquei chocado. Então, nós estamos retornando nessa segunda-feira agora, eu estarei presente também, nós vamos segunda à noite, terça e quarta, nós estamos tentando lá uma agenda, tanto com Haddad quanto com Alckmin, que é o vice-presidente, onde nós vamos levar novamente essas reivindicações. Por exemplo, aquele valor destinado aos 2 salários lá, 2 meses de um salário mínimo, só foi aplicado 15% do recurso anunciado, que era de 1,2 bilhões. Só 15% foi... porque as empresas se inscreveram e tinha lá uma série de exigências que não conseguiram atender, e, consequentemente, só 15% foi aplicado. E parte vai ser judicializado? Porque parte vai ter que devolver o valor agora. Imagina pedir para um pai, para uma mãe que já gastou o dinheiro porque a empresa desistiu e não tinha como desistir, então a empresa pagou o salário integral. O funcionário, não se sabe por que motivo, mas recebeu direto do governo o salário, e aí não, guarda, o Ministério do Trabalho semana passada disse: guarda o dinheiro que vocês vão ter que devolver. Imagina um pai e uma mãe que foi vítima de uma tragédia, devolver o dinheiro que já gastou. Meu Deus. Não, Luciano, tu quer falar diretamente aos envolvidos? Que tu tem um linguajar um pouco mais claro. É estranho mesmo. Quer falar, porque já que eles vão lá, eles levam o áudio para o Brasil. Eu acho que o que mais foi desenhado no nosso bate-papo aqui é o seguinte: uma coisa que os governos anunciam, né? Porque eles conseguem, no jogo de orçamento deles, fazer assim, ó, vai ter 1,5 bilhão para distribuição de salários aqui. O que a gente está sabendo hoje aqui, né, a gente já sabe, mas hoje está muito mais escancarado, é que ele não é realmente distribuído. Ele não chega. E o governo sabe disso. Ele sabe disso. Tanto é que a resposta para o PG foi:
Olha só, senhor PG. Nós distribuímos tanto. Não distribuíram. Isso, nós disponibilizamos. Nós disponibilizamos tantos bilhões para. Mas escuta, se eu não tenho acesso ao que tu me disponibiliza, não é disponível, né? Eu coloco um critério, tem que ter sido atingido pela tragédia, mas tem que estar saudável. Não, que assim, vamos lá, o ministro não vai chegar nunca, né? O ministro Pimenta, tá? Ele que é muito solícito, quando é apresentado esse papel, o ministro não tem como ter garantia se eu perdi toda a minha loja. Ele olha e fala, é verdade. Certo? É óbvio que isso acontece, né? É óbvio que isso aconteceu. Ele leu e falou assim, olha, é verdade. Tá, e aí? Qual o próximo passo? É resolver. Inclusive, desculpa, só para colocar. Inclusive, durante a pandemia, nós tivemos ferramentas para poder manter o emprego dos estabelecimentos que ficaram fechados. O projeto já existiu, deu certo. Por que não faz a mesma coisa para que a gente possa manter, ao menos, o salário dos nossos funcionários, enquanto as nossas empresas estão se reerguendo? Porque aí nós estamos falando o seguinte, se eu não conseguir, alguém vai ter que dar o suporte. Não, e o mais incrível é que aquilo foi para o país inteiro. Exatamente. Não foi só para uma região do país. O que me choca... A pandemia bateu o país inteiro. E agora é mais grave porque perderam a parte estrutural. Isso, estrutural, né? O prédio caiu, falei já que o estabelecimento do meu pai foi tudo abaixo. O meu irmão teve que entregar a sala porque simplesmente até agora não se conseguiu entrar. Bom, então no prédio, segunda-feira, não se conseguiu entrar agora ainda. Vocês vão de novo para lá. Repetir o que foi falado e as pessoas vão ficar chocadas e vão dizer que vão resolver. É pressão por uma decisão política. Eu fiz uma analogia agora que me choca. Esse país, ele já fez a maior reforma agrária do mundo. A gente desapropriou mais de 80 milhões de hectares e a gente assentou 1 milhão de famílias. E não foi exigido para essas famílias uma garantia para que elas recebessem os financiamentos do governo federal. Mas agora para um agricultor de 20 hectares que produz há 100 anos, famílias que produzem, a gente está exigindo garantias. Então tem 2 pesos e 2 medidas. E isso passa por uma decisão política do presidente Luiz Inácio. Faço isso com todo respeito. A nossa posição é suprapartidária, não é ideológica, mas a gente tem o papel de fazer pressão e trazer a realidade à tona. Porque ela está exposta. É só a gente andar na farrapos, andar na volta, a gente está enxergando ela. O governo Leite ajuda ou atrapalha? Em alguns momentos faz o que é certo, em outros momentos, quando a gente acha que está equivocado, a gente bate e critica também. É o nosso papel. A gente apoia bons projetos, boas ideias e boas políticas. Quando vem uma política equivocada, teve algumas que nós entendemos do governo Eduardo Leite que foram completamente equivocadas, fizemos oposição a elas, e o governo federal agora está com uma sequência de políticas fracassadas, que não estão atingindo o objetivo, né? E aí é o nosso papel, enquanto sociedade civil organizada, de forma civilizada, educada, respeitosa, mas dizer a verdade. Pode ser ofensivo a crítica, mas não, a crítica pela crítica, ela não é vazia, ela está fundamentada. Tá aqui fazendo porque eu não gosto do... Não, pelo contrário, a gente gosta muito do país, e eu sei que ele também gosta muito do Brasil, e ele gosta muito do Rio Grande do Sul, veio aqui recentemente, porque a gente precisa que esse estado se desenvolva. De para que as pessoas comam, para que as pessoas cuidem dos seus filhos. Designado, tá lá o valor. E deixa eu fazer um apelo breve aqui, porque a gente precisa encerrar, mas ao ministro Paulo Pimenta, que é o ministro responsável, né, pela reconstrução do Rio Grande do Sul no governo federal. Na outra vez ele foi muito ágil em responder quando a gente criticou aqui, né, a questão de que estavam demorando uma série de coisas. Eu peço uma resposta agora ao ministro Pimenta, que eu sei que nos escuta, e ele tem muito boa vontade mesmo em conversar com a gente, ele nunca se nega, e isso é inegável, né, em dar uma satisfação para a sociedade, que ele responda, por favor, por que essa barbaridade que é pedir garantias e hipotecas para pessoas que justamente estão sem garantias e sem hipotecas, estão sem nada, elas não têm nada para oferecer. Numa situação normal é natural, né, se pedir isso para um financiamento. Agora, na situação em que nós estamos, é uma situação extraordinária. Aliás, ele é um ministro extraordinário, né, para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então a gente precisa de um retorno do ministro Paulo Pimenta. A gente vai aguardar.